E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você vai me ouvir. Tô aqui para gravar a parte 2 do vídeo. E eu nem sei falar para vocês quantas partes vão ser, não. Mas vou tentar resumir, vou deixar para falar mais especificadamente no meu livro, que eu já tô escrevendo. Tá nascendo um filho, né? Um livro é um filho. E aí, nesse livro, quando ele sair, vocês vão encontrar os detalhes todos da história. Mas eu parei ontem na parte que eu estava falando, quando eles me soltaram da prisão, né? Que eu vim, para quem não assistiu o vídeo, eu vim para os Estados Unidos. Ah, tentei visto, não peguei o visto, então eu vim com meu esposo pelo México. Na época eu tinha 18 anos, tinha acabado de completar 18 anos. É, muito imatura, achava que ia fazer uma escala no México, mas era uma travessia pelo México, né? Depois, quando eu estava lá, eu entendi o que que era e não tinha como eu voltar para trás. Então eu tive que ir até o fim e eu já tive muitas quedas, mas o importante é que eu não fiquei no chão. E eu estava falando para vocês, estava falando da parte que eu fui presa e fiquei alguns dias, e aí eles me soltaram e eu consegui chegar aqui em Boston. Nisso, quando o meu esposo ficou preso, eles me soltaram aqui e falaram comigo assim: você tem que ficar indo nas cortes. Você vai na corte e aí o juiz vai decidir se você vai embora, se você fica aqui. Nesse período, eu fiquei indo na corte durante 3 anos, mas antes disso, quando a gente foi pego pela imigração, meu esposo ficou preso por 2 meses. E naqueles 2 meses eu só sabia chorar. Mas graças a Deus, assim que eu cheguei aqui, uns amigos meus e minha cunhada, meu cunhado arrumou um trabalho para mim numa plantação de tomate, gente. Eu saí de Goiás, do lado da terra do tomate, né? Goianésia, Goianápolis, eu não sei direito, não lembro. E vim plantar tomate aqui nos Estados Unidos. Não é plantação em roça, igual no Brasil. São plantações em estufas, mas é do mesmo jeito. Muito, muito frio, né? Aqui o inverno é bem rigoroso, então tinha que vestir 2, 3 calças, 2, 3 blusas de frio, uma jaqueta por cima, 2 meias, um tênis. Foi um período assim muito duro, mas foi um período também bom. Foi um período qual eu sou grata, eu não posso deixar de dizer isso, mas também não posso dizer que foi fácil, porque eu nunca tinha trabalhado na minha vida, né? Na casa da minha mãe a gente sempre teve uma vida boa, minha mãe spoiled me. É, a gente era umas pessoas pobres, mas que tinha uma vida mais ou menos. A gente tinha quem cuidava da casa, quem lavava roupa, minha mãe cozinhava. Então eu saí dessa vida para vir para cá plantar tomate. E aí não era suficiente, eu tinha que trabalhar porque meu esposo ficou preso 2 meses e voltou para o Brasil. Eu não estava lá quando ele voltou para o Brasil, mas a minha cunhada conta para mim que o dia que ele chegou foi um dia muito triste, que ele chegou no Brasil muito humilhado, com uma sacolinha na mão e uma tristeza no olho que doía a alma de olhar para os olhos dele. E ele abraçou elas ali, e eles tiveram um momento ali de choro, foi para casa. E nisso, eu queria ir embora todos os dias, eu ligava para minha mãe todos os dias querendo ir embora daqui, porque não era fácil. Eu cheguei aqui, era muito frio, nevava muito aqui nesse lugar. E aquela tristeza, eu não estava sozinha, porque eu tinha minhas cunhadas, meu cunhado, que são como irmãos para mim, graças a Deus, até hoje. Mas da minha família eu não tinha ninguém, né? Não tinha minha mãe, não tinha meu esposo, não tinha um irmão. Então, não posso ser ingrata, mas eu tô querendo explicar para vocês a dor da solidão, a dor de estar se sentir só. A angústia na alma era tão grande, gente, que eu saía no frio, tinha dia, porque eu trabalhava no tomate, pegava 6 da manhã até as 2 da tarde. Depois, à tarde, eu arrumei um trabalho numa pizzaria, que era da minha outra cunhada, e aí ficava ali até 11 horas da noite. Uma luta, não sabia falar nem hi nem bye, tinha que entender o que aquela ordem estava pedindo para mim fazer naquela pizzaria. Gente, peguei o menu da pizzaria em inglês, traduzi ele todo em português, colei na pizzaria inteira. Ela chegou, não tinha parede para olhar naquela pizzaria, cheio de papel, porque eu tinha que entender e eu não entendia. Eu tinha medo de tudo, medo da imigração,
porque eu fiquei com um trauma muito grande quando eu saí da prisão, pelo que eu passei. Se eu visse alguém com o emblema da água andando na rua, eu escondia, porque eu pensava que era uma polícia e vinha me pegar, e eu não estava devendo, a polícia não estava atrás de mim. Eu compareci à corte assim que eu saí da prisão, e eles remarcaram a corte para o próximo ano. Nisso, eu queria ir embora todos os dias, eu ligava para minha mãe e falava que eu queria ir embora. E ela ligava para o meu esposo, aflito, e falava: Max, a Tarsila quer ir embora, o que que eu faço? E ela falava assim: você quer ir para os Estados Unidos de novo? Ele falava: Jô, eu quero, porque ela já está lá, eu fui para chegar, eu vou chegar. E aí ela falava para mim: não vem embora não, que seu esposo quer chegar aí, e agora ele precisa da sua ajuda para chegar aí. Então, eu ficava trabalhando para mandar algum dinheiro para ele, e para ajudar a juntar um dinheiro para ele vir de novo. Aí passaram-se ali uns 3 meses, 4 meses mais ou menos, ele veio de novo para os Estados Unidos. E ele veio pelo México de novo, e ele foi pego novamente, mas foi num caminhão, ele estava num fundo falso, e a imigração achou ele lá quando ele foi passar na fronteira. E aí prenderam ele, ficou mais 2 meses preso. Nesse período, quando prenderam ele, já tinha mudado da casa da minha cunhada, eu aluguei um quartinho na casa do lado da vizinha, porque ele ia chegar e eu queria já ter um lugar para a gente ficar, porque eu já estava ali morando na casa da minha cunhada, outra cunhada alguns meses. E aí e eu fiquei naquela expectativa, né, aquela alegria de que ele estava chegando, ele ia chegar, e eu tinha fé, e eu orava e a gente ia para a igreja e eu cantava aquela música: vai dar tudo certo, e chorava mais do que cantava. E as pessoas, os irmãos, as pessoas, os amigos que viam ali cantando aquela música e chorando, não tinha quem não chorava junto comigo, porque era muita dor. Quando, de repente, eu estava lá esperando ele, a minha cunhada bate na minha porta e fala para mim que ele foi preso de novo. Quando ela falou isso, gente, eu não tive estrutura para aquilo, meu mundo caiu, eu deprimi de uma maneira que eu fiquei no quarto, trancada. 3 dias sem comer, sem beber, não abri a porta para ninguém, não conseguia falar com ninguém, eu entrei em estado de choque, de surto, literalmente de surto. E no dia que eu não aguentei mais, foi no 3º dia, eu peguei um vidro de remédio e bebi ele todo. Só que quando eu bebi esse vidro de remédio todo, eu passei muito mal e o surto piorou. Acredito que pela condição do remédio, acredito também muito em Deus intervindo na situação. Eu não suportava mais, porque eu não podia ir embora, meu esposo estava preso de novo, eu não aguentava ficar ali mais sem ele naquela situação de dor, de carência, de sofrimento. Eu bebi esse remédio, fiquei no 3º dia, eu bebi esse remédio. Quando passou algumas horas que eu bebi, eu surtei e eu comecei a quebrar o quarto, eu quebrei o quarto todo. Eu joguei um vidro que tinha um jarro de flor, o espelho, eu comecei a quebrar. E aí as pessoas que estavam na casa escutou, eles arrombou a porta, entrou no quarto, o quarto estava fedendo, porque eu não tomava banho, não saía lá de dentro. E aí, quando eles entraram, eu comecei a vomitar do nada aquilo tudo que eu tinha ingerido, aquele remédio todo. Fui vomitando, 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 em surto, com o olho de louco. E eles não me internaram, porque na época também ninguém tinha status, e todo mundo com medo, não sabia o que fazer. E naquele dia, minhas cunhadas me pegou com muito carinho, me levou para o banheiro, tirou minha roupa, me deram banho. Eu fiquei uns 15 dias deitada, comia o mínimo e eu não conseguia falar. Falar mesmo, não sei se eu fiquei só 15 dias muda, eu fiquei mais tempo muda, eu não conseguia abrir a boca. Eu não conseguia falar com ninguém, eu entrei em transe. E o pastor foi lá, orou por mim, e as pessoas orando, tentava conversar comigo, eu ficava olhando assim. Mas tudo que sentia na minha alma, nos meus olhos, tinha um vazio. Não tinha reação, é isso que eu lembro, de sentir um vazio. Nesse período, nem muita dor eu sentia, já tinha transpassado da dor. Eu sentia um vazio, eu ficava olhando para o tempo. E aos poucos eu fui levantando da cama, fui recuperando, voltei para o trabalho. E aí ele ficou preso mais 2 meses, voltou para o Brasil, chegou lá no Brasil, na rodoviária, com a sacolinha nas costas de novo,
humilhado, triste, e eu naquela situação. Aí entrei num consórcio, porque aí que eu queria ir embora mesmo. E ele queria vir novamente. Gente, entrei num consórcio. Eu ganhava tão pouquinho, mas deu certo. Eu fiquei trabalhando, pagando esse consórcio, eu nem pegava em dinheiro. Meu cunhado tomava conta para mim, porque eu era tão imatura que eu não sabia tomar conta de dinheiro, não sabia tomar conta da minha vida, eu não sabia fazer nada. E ainda mais com essa situação de mente, né, que ficou adoecido dessa maneira. Então aquilo que era difícil ficou ainda pior. E aí eu entrei nesse consórcio, na época era US$ 15.000. O consórcio era de 10 mil e eu tinha que pagar US$ 15.000 para ele vir com outra pessoa pelo México que disse que ele não ia sofrer, não ia entrar dentro de fundo de caminhão, nem de carro, que ele ia chegar bem na minha frente. E aí, dessa terceira vez, ele realmente chegou. Nós pagamos ali aquele valor e o pessoal até brincava e falava: Ô marido de ouro, esse aqui é o homem de ouro, esse homem aqui nós já estamos tudo apaixonados por ele também, porque é de ouro um homem desse, tem condições, gente. Eu lembro o dia que ele chegou, eu fiquei tão feliz, era verão, na... e eu nadava na piscina da minha cunhada para lá e para cá, igual uma criança, que eu não acreditava que ele tinha chegado. Eu fiquei tão feliz, mas tão feliz que eu olhava para ele, eu ficava como aqueles que sonham. Naquele dia que ele chegou, eu fiquei grávida da minha filha, a primeira filha. A gente nem pensou em nada, gente. Só fiquei grávida. Naquele dia. Deu 5 dias eu estava grávida. E aí eu não tinha pago toda a dívida, a gente pegou dinheiro emprestado também, o cartão do meu cunhado, mais uma vez, que virou foi um pai, né? Não é um cunhado. E ele pegou dinheiro emprestado no cartão dele, ele também nem podia, estava passando também muita luta, um recomeço, ele tinha acabado de chegar, que tinha pouco tempo. E aí a gente foi trabalhar para pagar essa dívida e eu grávida. Gente, mas a gente chegou. Por que eu tô contando essa história para vocês? Porque o importante não são quantas vezes a gente vai cair. O importante não são quantas vezes você vai tropeçar. O importante não são quantas vezes que você vai ter que insistir naquilo que você sonha, naquilo que você quer, naquilo que você determinou para sua vida. Porque Jesus falou que nunca falou que seria fácil, mas ele disse que seria possível. Nisso, meu esposo chegou, eu grávida, fui na corte grávida também, porque aí deu 1 ano, e aí depois que a minha filha nasceu, aí deu que ela fez 1 ano, deu 3 anos que eu estava aqui, eu fui na terceira corte. Quando eu fui nessa terceira corte, tinha 2 anos que meu esposo estava aqui, eu já tinha 3 anos, a corte me mandou embora. A corte falou assim: olha, nós não vamos aceitar você ficar nos Estados Unidos e a gente vai te dar opção de autodeportação, que chama saída voluntária, que você compra a sua passagem e vai na data que nós vamos mandar voluntariamente com a sua filha. Ou se você fugir ou ficar no país, nós vamos procurar você, você vai passar a ser procurada pela imigração e nós vamos te achar. E a sua filha não será mais propriedade sua, mas ela vai ser uma propriedade do governo, como se a minha filha fosse uma coisa, não uma pessoa. A hora que eles falaram da minha filha, eu falei assim, mas que dia que é para mim ir embora, que hora? E aí eu saí daquela corte ali arrasada, cheguei em casa, dei a notícia pro meu esposo, eu levei minha filha na corte, eu lá na corte com ela no braço, não adiantou de nada, ela nasceu aqui, ela é americana, e eles marcaram a data de mim ir embora, e eu voltei para o Brasil com a minha filha com 1 ano, e o meu esposo ficou aqui, porque nessa época a gente já estava ainda terminando de pagar essa vinda dele ainda, que ainda durou muito tempo. Era assim, a gente comia no almoço para economizar na janta. Sabe aquela história de não come a banana para economizar na casca? Nessa situação que eu voltei para o Brasil. Naquele dia que eu fui retornar para o Brasil, foi um dia muito triste, porque eu fiz as minhas malas, me despedi do meu esposo mais uma vez, e eu me lembro claramente dele abaixando no carrinho dela, e abraçou ela, abraçou o carrinho, abraçou tudo. E ele chorou muito ali, com a cabeça baixa. Ele não é de chorar, ele não chora fácil, não. E ele me abraçou, choramos muito e eu voltei para o Brasil.
Quando eu cheguei no Brasil, gente, não tinha casa. Tinha a casa da minha mãe, tinha a casa da minha cunhada, essa que eu fiquei na casa dela aqui. Mas não tinha uma casa minha, não tinha para onde ir, não tinha meu esposo. Eu tô chorando aqui, não é ferida não curada, é emoção. Tem coisa que sempre que eu falar, eu vou sentir uma emoção daquilo. O importante é que é uma cicatriz hoje, não é mais uma ferida. E eu conto isso porque faz parte da minha história, né, da minha vida. E amém por isso. E quando eu cheguei no Brasil, minha mãe não estava no Brasil, meu irmão não estava no Brasil, eles haviam mudado para Portugal. E eu lembro que eu fiquei ali, eu não quis ficar com a minha sogra, não quis ficar com a minha avó. Fui morar com uma outra cunhada, com o esposo e a filhinha. Ali eu fiquei 1 ano. Eu lembro que eu fiquei eu estava com a mente ruim, minha mente adoeceu novamente. Eu deixava a minha filha com a minha cunhada e eu andava no centro de Anápolis o dia inteiro. Se você perguntar o que eu estava fazendo e onde eu estava indo, eu não sabia te falar aonde eu estava indo e o que eu estava fazendo. Nesse período, a minha mãe, que estava em Portugal, eu tinha dinheiro para nada. Minha mãe comprou a passagem para mim e falou: se eu comprar a passagem para você e a Sara, você vem aqui me ver? Eu falei: vou. E ela comprou uma passagem para mim. Naquela época foi muito caro aquilo. E eu fui com a Sara para Portugal ver a minha mãe. Cheguei lá em Portugal, quando eu vi minha mãe, né, tinha 3 anos, depois de tanta dor, tanto sofrimento. Eu achei que eu ia ver ela, ia ser uma coisa comum, porque eu já tinha sofrido tanto. Mas quando eu vi minha mãe, que eu revi minha mãe, a gente chorava, não, a gente gritava no meio da rua. E eu com aquela boneca minha no colo, porque ela é uma boneca linda, loira dos olhos verdes, puxou o pai dela. Gente, a gente gritava no meio da rua de saudade, de alegria, não acreditava que estava vendo minha mãe. E eu fui para ficar ali um período com ela que eu não sabia nem quantos dias, meses seria. E na mente dela, eu tinha ido para Portugal para morar com ela. Ela comprou colchão, comprou coberta, comprou tudo, preparou tudo para mim morar com ela lá. Mas na minha mente eu tinha ido passear. Mas eu ia ficar lá, sei lá quanto tempo. Minha mãe estava enferma, com um problema sério no útero, ela foi parar na mesa de cirurgia. Ela estava trabalhando muito nos dias que eu estava lá, eu quase não a vi. Ela chegava à tarde muito cansada, sangrando muito, doente, e ia dormir, eu não a vi direito. E aí ela foi parar na mesa de cirurgia, tirou o útero dela que já estava todo estragado. E quando ela estava ali com a barriga toda cortada, costurada, porque lá em Portugal eu nunca vi uma cirurgia daquela, todo grampeado, parecia um filme de terror. Eu ia cuidar da minha mãe ali, né? Naquele período, ela precisava ser cuidada. Nesses dias que ela chegou, acho que tinha 2 dias que ela tinha chegado do hospital, meu esposo me ligou e falou: Tarsila, conheci uma pessoa que está trazendo as pessoas para os Estados Unidos pelo Bahamas. É uma viagem tranquila e eu queria que você viesse. Você quer vir? Porque não tem condições de voltar para o Brasil, nós não temos dinheiro ainda para fazer nada. Como que eu volto? E como que você fica aí? Gente, ele falou meia vez comigo. Não precisou nem falar uma vez inteira. Eu falei: volto. Eu peguei minha filha, e aí ele falou assim: você tem que voltar para o Brasil, você tem que estar em Goiânia dentro de 3 dias, porque em mais ou menos 5 dias vai estar saindo uma turma e essa mulher que está levando, é uma mulher, ela está parando, porque eles já estão assim, não podendo mais fazer esse tipo de trabalho, que é o tráfico humano, né? Hoje eu sei disso. Então você precisa ir embora amanhã. Gente, eu nem olhei para os lados, para minha mãe. Eu tenho uma dor com isso, assim. Que se fosse hoje em dia, né, eu já me perdoei por isso também, porque eu era imatura, eu tinha isso aí, eu estava com 21 anos. Eu peguei a Sara e saí correndo, fui embora. Deixei minha mãe operada lá na cama, precisando de ajuda, em estado de choque, quando a gente pensou que ia ter um tempo juntas. Eu tive que ir embora. E eu cheguei no Brasil, fui rapidinho mesmo, só arrumei os documentos, refiz meu passaporte. E chegou o dia de uma outra dor que até pouco tempo, poucos dias atrás, eu descobri que era uma ferida ainda minha que sangrava abundantemente, eu não sabia. Tanto é que eu comecei a sangrar literalmente pelo nariz, pelo ouvido, pela boca, pelo canal vaginal, de dor, medo de perder a vida, medo de perder minha filha. Gente, eu cheguei no Brasil, fiquei lá mais ou menos uma semana. Não lembro direito quantos dias foram, mas foi muito rápido. E ajeitamos toda a minha viagem de volta por Bahamas.
E eu não podia trazer minha filha comigo, porque ela é americana e eu não jamais ia colocar minha filha numa viagem. Isso aí eu tinha maturidade para entender. A minha mente funcionava assim, né? Não é julgando quem faz, de jeito nenhum. Mas eu falei, não, com a minha filha junto eu não vou pelo México, eu não vou para Bahamas, eu vou para lugar nenhum. Sozinha eu tenho coragem de ir. E aí eu tive que deixar minha filha, mas eu só deixei ela porque uma amiga minha aqui dos Estados Unidos ia buscar ela no outro sábado, só para buscar ela, e ela ia voltar. Então eu ia ficar sem ela uma semana só. Então eu vim, mas no dia de despedida da minha filha, eu chorava, parece que eu não sabia, mas o meu espírito sentia e sabia que eu ia ficar muito tempo longe dela. Eu entrei para dentro do quarto para despedir da Sara, bebezinha, com aqueles olhão verde me olhando, chupando um biquinho. Eu não conseguia soltar ela, eu não conseguia parar de chorar e soltar ela pra vir. E aí minha cunhada Sandra, que mora no Brasil, foi lá, me tirou, brigou comigo, porque ela teve que ser firme comigo, porque senão eu não ia dar conta de deixar a Sara. Falou comigo que para mim parar com aquilo, porque eu tinha que ir, eu tinha decidido, já as passagens já estavam compras, já estava tudo certo. E que no outro fim de semana ela ia estar lá, a Sara ia estar nos Estados Unidos e que estava tudo bem, foi falando comigo, foi brigando, mas foi a dor mais doída da minha vida. Deixei minha filha para trás e eu saí do Brasil numa quinta noite à tarde, cheguei sábado, eu já estava aqui dentro do país. Essa viagem por Bahamas, realmente eu peguei um avião, depois fui para Nassau, fui para Cuba, de Cuba peguei um jato particular, fui para Bahamas. Em Bahamas nós pegamos uma lancha vestido de maiô, de chapéu, de canga, de turista. E nessa lancha nós atravessamos de Bahamas para Miami. Chegamos no fundo ali daquelas mansões de Miami, cheio de barco, fazendo festa. E a gente numa lancha como se estivesse, como se fôssemos turistas ali também. Chegamos no fundo ali daquelas mansões, entramos para dentro da casa, passamos e de lá fomos para um hotel. Eu sei que eu liguei para o meu esposo para falar, para passar o dinheiro, nessa época foi $20 mil para mim vir. E isso, há 20 anos atrás, gente, era como falar de R$1 milhão, para nós que não tínhamos dinheiro, principalmente. Mas naquela época era. Os R$1 milhão hoje, naquela época era 100 mil, vamos dizer assim. E aí eu cheguei com mais essa dívida, porque meu esposo pegou o dinheiro emprestado no cartão do meu cunhado de novo. E aí, a minha amiga que ia buscar minha filha ficou doente, foi parar numa mesa de cirurgia para tirar o útero também. Ela não pôde buscar minha filha, ali já começou outra dor. Todo mundo que eu pedia para buscar minha filha por causa da minha situação de deportação, de ter voltado, minha filha é muito loira, a maioria do pessoal que eu conheço aqui são morenos. Eles falavam, não, além da sua situação ser difícil, eu com uma menina loira dessa no aeroporto, eu ficava, gente, o que tem uma coisa com a outra? Eu não entendia, porque para mim não tem nada a ver até hoje. Porque, olha, eu sou morena, meu cabelo escuro, minha filha é loira, ninguém nunca me achou que eu estava roubando minha filha. E aí, gente, nesse período passaram-se 8 meses eu procurando alguém para buscar minha filha. E não conseguia ninguém. Até que uma amiga minha querida da igreja foi lá, buscou ela depois de 8 meses. Eu lembro quando ela chegou, que eu abri a porta do carro. Eu não tinha força para pegar ela no colo, porque eu não tinha força nos braços. Na perna, eu olhava para ela, parece que eu estava sonhando, e eu não queria acordar daquele sonho, que aquilo era verdade, que eu estava vendo a Sara na minha frente. Eu lembro que quando eu consegui pegar ela, eu peguei ela, abracei ela, não escutava mais ninguém, eu não via mais ninguém. Eu pegava as mãozinhas dela e ficava contando os dedinhos, olhando o corpinho dela, fui dar banho nela, dar comida. Meu esposo falava comigo, a minha amiga, eu nem escutava o que estava falando. Viajando ali, naquela emoção tão grande de rever minha filha novamente, depois de 8 meses. E nesse período foi muito difícil, porque eu ficava com raiva do meu esposo, inconscientemente, ele não tinha culpa, mas no meu inconsciente eu ficava falando, eu abandonei minha filha por causa de um marido, por causa de um marido, porque nem por causa de dólar não era, gente, eu não pensava em dinheiro, eu não pensava em nada dessas coisas. E aí a gente tinha alguns conflitos, indiferença, frieza, entre nós aconteceu muito por causa dessa dor. E aí a minha filha chegou depois desses 8 meses e o próximo capítulo eu vou contar para vocês depois
porque vai ser em várias partes que eu vou contando a minha história. Se você gostou de ouvir minha história, deixa um like aqui para mim, compartilha esse vídeo com alguém que você acha que está desanimado, acha que já tentou algumas coisas e não conseguiu vencer. Mostra, conta um pouco da minha história, deixa ela me ouvir, para que ela tenha ânimo, ânimo de levantar, ânimo de acreditar que aquilo que você sonha, aquilo que você determina no seu coração, ainda que não seja um caminho tão certo, o importante é que você chegue lá e que você não pode desanimar e desistir de sonhar, porque para quem sonha, não tem limite. Não tem limite. Um beijo para você, até amanhã.